Muito boa noite. Estamos começando mais um programa O Outro Lado da Realidade. Como sempre, anunciando no início nossos patrocinadores e colaboradores. Ouro Dente, restaurações e troca de próteses dentárias. Laboratório Ouro Dente, Eurípides Aurélio 361, Cachoeirinha. Telefone 981 857 978. Não se cobra o traslado. Um trabalho justo para uma satisfação perfeita. Alfascar. Tudo em carros nacionais e importados. Rua Arthur Bernardes, 55, Bom Sucesso. Telefone 9978 17 757. Dom Aral Yaur. Tudo em decorações, pinturas, esculturas, projetos. Pelo telefone 99888 5757. Muito bem, pessoal. Hoje o tema é muito interessante para todos, pois nós vamos falar sobre o tempo. Como é que está seu tempo? Está sendo bem utilizado? Para isso, tenho um convidado especial, na qual ele é advogado, escritor, professor, tradutor, teólogo e entre outras coisas. Mas sua maior qualidade é que Patrício é meu amigo, irmão Oscar Corvo. Muito bem-vindo. Tudo bem? Graças a Deus. Obrigado por ter aceitado o convite. E hoje prazer. Falar sobre como podemos aproveitar melhor o tempo, coisas que vamos fazendo sem saber e perdendo tempo, né? Realmente, o tempo, o que é o tempo? Nós aprendemos no direito que há bens materiais, bens imateriais, então ele é classificado como imaterial. Há bens móveis, imóveis, há bens fungíveis e infungíveis. O que é fungível? Fungível é aquele bem que pode ser substituído por outro bem da mesma qualidade e quantidade. Por exemplo, eu estou te devendo R$100, não é aquela nota de R$100. Eu posso te pagar com outra nota de R$100, com duas de 50, uma de 50, duas de 20, uma de 10. Ou seja, pode ser substituído. Bom, o tempo é insubstituível. Uma vez que passou, ele não volta mais. Passou. Então assim, você está aproveitando bem o tempo da sua vida? Isso depende quais são os valores que você quer, o que você deseja, qual é o objetivo. Como dizem assim, eu estou indo pelo caminho certo? Assim, bom, isso depende para onde eu quero ir. Aí eu posso dizer se está certo ou não. Então o tempo tem tudo isso aí. Sempre me fascinou desde pequeno o tempo. Pude estudar bastante, porque eu ficava pensando assim, o que eu faço de noite? Vamos ver. Eu gosto de ver TV, gosto de ver novela, mas gosto de ver um filme, mas gosto de ver TV, novela, um filme, de vez em quando, não todas as noites. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, se eu vou ter que trabalhar 8 horas por dia, um terço do meu tempo, se eu vou ter que dormir 8 horas do meu dia, um terço do meu tempo, ao viver 75 anos, que é a expectativa de vida nossa, eu vou ter dormido 25 anos, ter trabalhado quase essa mesma quantidade. Então, assim, nós temos que pensar assim, o que desejamos? O que desejamos para o futuro?
e só poderemos mexer no futuro se nós trabalharmos no presente. Então, realmente, o tempo é uma coisa que sempre me fascinou. E ele vai passar inexoravelmente de qualquer forma. Não tenha dúvida disso. Então, como nós aproveitamos o tempo é uma questão de escolha, é uma questão de opção. Então, não tem como pará-lo. Então, assim, tu vais fazer mais uma faculdade? Mas sim, eu vou fazer. Mas vai demorar 4, 5 anos? Sim, mas vai passar 4, 5 anos igual? Se eu vou aprender uma coisa nova, maravilhoso, porque eu gosto disso. Então, assim, você gosta de ver novela? Ok, pode ficar vendo novela. Tá? Se isso lhe dá prazer, se lhe traz uma satisfação, maravilhoso. É que não era para mim. Eu fiquei pensando assim, se eu ficar olhando novela, realmente deixa eu aproveitar bem meu tempo. Assim, eu gosto de estudar, eu gosto de viajar, tá? Mas a pessoa que gosta de outras coisas, perfeito, maravilhoso. Aí é bom para ela. A questão de administrar o tempo é uma questão também. Hoje temos a especialização nisso, a administração do tempo. Então tem uma série de métodos, né? Sistema tripartite, que você divide as suas tarefas em o que é urgente, o que é emergencial, o que é normal, e você vai fazendo. Assim. Tem o sistema antigo dos maçons, era régua de 24 polegadas, né? Que era uma metáfora para indicar 24 horas do dia, que era para o quê? Para você usar, por exemplo, 8 horas para seu sustento, horas de repouso e horas para algo edificante. Tá? É um exemplo. Tá? São métodos, existem mais variados, mas tudo, voltamos ao início. O que é importante é assim, o que você deseja, quais são os seus valores. Você quer se dedicar ao trabalho e não dar bola para a família? É um valor, é possível. Tá? Isso depende realmente do que você deseja. Ou você pode se dedicar mais à família e não dar tanta bola à carreira, vai ter problema ali na frente. O ideal é chegar no equilíbrio, né? Perfeito, caminho do meio. Uma coisa que eu acredito então que primeira coisa que deve ser feita não é que seja uma fórmula pronta, não é que eu vou comparar meu tempo com o teu, ou do vizinho, ou do meu amigo. Para saber se estamos aproveitando bem o tempo, a primeira coisa que devemos fazer é ver qual é o nosso objetivo. Perfeitamente. A partir daí verificar os horários, se estamos aproveitando ou não. Porque não adianta dizer, o fulaninho faz faculdade, mas se eu não me interesso por isso, não adianta querer comparar com ele, tem que ver o que eu quero para encaixar, né? Por aí mais ou menos. Exatamente. Eu penso assim, quando tu vai parar de estudar? Olha, eu vou parar de estudar quando eu não tiver mais condições de estudar. Enquanto eu estiver por aqui e for possível, eu vou continuar estudando, e eu quero que quando venha a intimação final, aquela assim, aí agora, vamos, eu quero estar aprendendo uma coisa nova e ainda ficando admirado com isso, porque eu gosto disso. O prazer. Sim, me dá prazer, que realmente. Dá o nosso motivo de viver, descobrir algo novo, o prazer daquilo que nós almejamos, queremos, gostamos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Outra coisa assim que podemos dizer assim é um conterrâneo nosso, Pepe Mujica. Não que eu goste ideologicamente dele, mas eu admiro o homem que vive conforme os seus valores. Ele vive conforme os seus valores, eu admiro. Ideologicamente eu sou oposto totalmente à ideologia dele, mas eu o admiro. E ele disse uma coisa muito certa. Uma vez eu estava vendo uma entrevista dele e ele disse que quando temos um bem, pode ser o carro, pode ser isso, aquilo ali representa tantas horas da nossa vida colocado naquilo. E realmente, porque nós trabalhamos para adquirir aquele bem, né? E então aquilo ali tem horas nossas ali, temos que valorizar também,
Porque ali está um pedacinho da nossa vida. Tá? Às vezes um pedaço grande também, dependendo, dependendo do custo. Tá? Ali está um pedaço da nossa vida ali que valeu para... E eu gostei muito dessa metáfora dele, realmente. Como você quer viver seu tempo? Como você quer chegar ao final da vida? Temos que nos preparar para todas as fases. Obviamente, teve uma fase que eu não estava dedicado a mim, estava dedicado ao meu filho. Tá? Mas chega um momento que os filhos não foram feitos para ficar conosco, eles partem. E é bom que seja assim. Então, eu pude voltar aos cadernos universitários, pude fazer mais coisas, pude viajar mais. Então está sendo uma fase muito bem interessante. Muito interessante conhecer culturas novas, velhos projetos que você tinha, por exemplo, fazer o Caminho Santiago de Compostela, foi maravilhoso, por sinal. Assim, então você tem que preencher seu tempo, que vai passar de qualquer forma, com aquilo que lhe dá um valor à sua existência. Qual é o legado que você vai deixar? O que você faz de sua vida? O professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, ele tem ele causa riso até quando ele fala assim: o que você vai deixar? Ele fala assim: o ser humano come em média 1,5 kg de alimento por dia. Em média, tem pessoas como nós que comemos um pouco mais, tá? E há pessoas que infelizmente passam fome. Tá? Então, em média, come 1,5 kg. Só que nós não temos só o aparelho digestivo, nós temos também o excretor. Então, ele vai excretar 1,5 kg de dejetos. Se ele viver 75 anos, ele provoca todo mundo assim, ele vai deixar nessa terra 42 toneladas de dejeto, em média. Assim, qual é o legado que você vai deixar para esse mundo para depois que você se for? Alguns é só isso. Assim, deixei um filho, aí você olha assim o caráter do filho, conforme for, você aumenta o peso do que não prestava. Mas não, conforme for o filho, perfeito. Então, assim, o que você almeja para a sua vida? Qual é o legado que você vai deixar? Isso aí também é administração do tempo. Isso é fantástico. Aparício Torelli, o Barão de Tararé, era um escritor e ele adotou esse nome, ele não tinha título nobiliário nenhum, era só para causar riso. Ele primeiro se chamou Marquês de Tararé e depois, para demonstrar humildade, ele se rebaixou a barão. Para ter uma ideia. Mas ele sempre fazendo coisa de humor, ele nos deixou uma frase fantástica, tá? Que é muito introspectiva, que ele diz assim: a única coisa que se leva da vida é a vida que se leva. Fantástico isso, fantástico. Entre os risos que ele causava, isso aí não faz pensar realmente, que vida eu estou levando? O que eu estou deixando? Como que eu estou aproveitando essa fase aqui? Eu acredito, sinceramente, que nós somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência terrena. Então, o que eu estou fazendo nessa experiência? Aí, eu estou aproveitando bem? Vamos supor que esteja errado. Vamos supor que os materialistas estejam certos, que isso aqui é uma vez só, uma vida única, uma coisa, e depois que morreu, não tem mais nada. Então, mais um motivo para aproveitar bem o tempo, porque é uma dádiva única que tem que ser aproveitada. Mas vamos pensar o seguinte: não, quem está certo são reencarnacionistas. E nós viemos aqui para aprender, e aí nós vamos voltar, e nós vamos ver o que não aprendemos. Então, assim, eu não quero levar pau na prova da vida e ter que retornar para aprender novamente. Então, tudo que eu puder aprender nessa passagem aqui, melhor ainda. Ou vamos supor que não exista reencarnação, mas exista a vida eterna após a morte.
tá? E onde vamos passar essa vida eterna depende de como nós aproveitamos o tempo aqui. Em que local nós vamos passar? Depende com o que nós fizemos, quais foram nossas obras. Então, de qualquer forma, temos que aproveitar bem o tempo, tá? Seja quem estiver certo. E temos a outra crença, já que estamos pegando diferentes tipos de crenças, né? Temos a mais popular, né? Se vai para céu ou inferno, para mim, o céu e o inferno somos nós que fazemos aqui na Terra, né? Mas tudo bem. Se existisse assim, entra a contabilidade de hábitos e créditos nessa vida. O que fizemos de bom e de ruim? Qual é que está pesando mais? Mais um motivo para a gente aproveitar o tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Desenvolver valores. Tudo é uma escola. Ser pai é uma escola. E aí, se você vê que seu filho pegou valores de você diz, opa, fiz alguma coisa boa pela vida. Se você vê que o filho de você vê que o correto é o correto, mesmo que ninguém mais faça, ou que o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, alguma coisa de bom você já fez. Você deixou um filho melhor para esse mundo, da mesma forma que você trabalhou para deixar um mundo melhor para o seu filho. Isso é fantástico. É fantástico. Tem agora lembrando aqui, a vida é o que nós temos. Tá? Tem aquelas famosas 3 certezas. Isso é indiscutível. Uma que nascemos, a contrária é que um dia vamos morrer neste corpo físico. Se continua a vida, depende da crença. Então não importa qual é a crença. Que nascemos, não se discute. Que vamos, assim como viemos ir, também não se discute. E que estamos vivos é a terceira. Então isso não pode se discutir, não importa a crença. Até ateu, que não acredita em nada, ele não pode negar que nasceu, que um dia vai morrer e que está vivo. Tá? Perfeitamente. E nesse período, nesse tempo que estamos na vida, algo importante é ter personalidade, que lamentavelmente hoje pela sociedade nós vivemos à base de máscaras, né? A gente tem que fazer o que a maioria faz, porque se fizer diferente vão nos ver diferente, não vão nos aprovar e não mostramos o que realmente somos. Muitas vezes fazemos o que não gostamos só para agradar os outros. Tá? E lembrei agora, vou mencioná-lo, uma pequena historinha de que não é o dinheiro que faz, né? Tudo tem objetivos, mas não é o dinheiro que faz a personalidade. Lembro que estava uma pessoa apotentada, não sei como é que diz, bem financeiramente, com sua festa de aniversário na mansão, cheio dos amigos, era perto do meio-dia, e passou na frente, estavam ali, né, no pátio, né, que tem a calçada, a grade, o pátio e a mansão, com piscina e tudo. E todo mundo tomando champanhe, comendo. E passou um pedinte. Viu aquela festa, estava com fome e chegou ali. Aí todos observaram, né? Aí o dono da festa foi lá, para ver o que queria, todo mundo observando. Aí ele chegou e disse, o senhor teria algo para me dar? Aí ele disse, sim, riu, chamou o empregado. O empregado foi lá no fundo, ele tinha falado no ouvido, e trouxe um latão enorme de lixo daqueles, né? Entregou para o homem. Aí ele abriu assim, estava cheio de lixo. Deu a lata de lixo para todo mundo riu. O pedinte pegou aquele latão e foi embora. Passado uma meia hora, volta o pedinte. E todo mundo se estranhou, né? Ele com o latão de novo, tampado. Aí ele já ficou, eu chamo segurança lá, que, né, queria desaforo, ele chamou de novo. E sim, o que é? Não, vim lhe devolver seu latão. Aí ele pega o latão, destampa, quando vê estava cheio de flores. Aí o cara não entendeu nada, disse, para um pouquinho, por que tu me estás dando flores?
Se eu te dei lixo, aí ele disse, pois é, na vida a gente dá aquilo que tem. Virou as costas e foi embora. Foi a maior lição de personalidade, né? Então todo mundo que riu ficaram constrangidos. Lembrei dessa história para colocar aqui no ar porque não deixa de ser uma forma de alguém que usou por opção ou não caminhos diferentes, mas de certa maneira sempre aproveitamos o tempo, né? Que ele de uma forma ou outra, esse pedinte, usou melhor o tempo para montar sua personalidade que o outro, que era ricaço, com muitos títulos, e talvez faltava nisso aí. Realmente uma grande lição. Leandro Carnal, ele diz que nós nascemos sem pedir para nascer, segundo na crença dele, né? E que vamos morrer, mesmo sem querer morrer, vamos morrer. Tá? Então, essas duas coisas não podemos fazer nada. Mas a terceira coisa, a vida, que nós levamos entre o nascer e o morrer, depende das nossas escolhas. Então, isso aí é bem interessante. E ainda voltando ao Cortella, ele cita um escritor que, infelizmente, confesso que eu não li, mas vale-me da citação do Cortella, que é o Benjamin Israeli, que é político britânico do século XIX, que falou assim, que a vida é muito curta para ser pequena. Ou seja, a vida é muito curta para que nós a deixamos apequenada, que nós tenhamos maus pensamentos, vivamos mal. Realmente ela é fantástico esse pensamento. Tá? Então, temos que vivê-la de forma grande, de forma nobre, algo que realmente seja edificante. Que tipo de vida estamos levando? Estamos levando uma vida edificante, uma vida que possamos realmente nos orgulhar, não aquele orgulho, não nos orgulhar assim, dizer assim, olha, realmente eu estou deixando uma coisa boa para esse mundo, depois que eu já não estiver mais aqui, ou não. Isso temos que estar sempre pensando. Temos perguntas? Temos daqui a alguns minutos eu deixo a sessão final para fazer as perguntas até lá. Vamos. No momento tem 6, então já virão mais. Os outros dias tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre as leis herméticas. Tá? Quem sabe fazemos um programa depois sobre o livro Cavalhão. E são só 7 regras que... Hermes Trismegisto. Exato. Regem o mundo. E uma das coisas que eu estava me lembrando agora, no assunto que estamos comentando, é evidente, nós somos aquilo que pensamos, aquilo que alimentamos. Tá? Se ficamos vendo programas de violência, vamos estar botando para dentro de nossa mente, do nosso corpo, a partir de violência. Né? E aí nós ficamos pensando, na vida, às vezes perdemos tanto tempo, sendo bem franco, com fofocas. Né? Pai, fulano falou, e pá, tu viu aquilo. E se tu vai ver todo o tempo que tu falou com fulano, mengano, beltrano, quantas horas se passaram para falar algo que não foi contigo, que não constrói, que tu poderias ter aproveitado em outra coisa. Então, isso é algo que nos leva a refletir, né? Parar com tudo e pensar, o que estamos fazendo? É o que eu gosto? É o que eu quero? Não estou perdendo tempo? Qual é o objetivo? Bom, a nossa vida é muito curta para ser pequena. Imagina você realmente estar num lugar que não gosta, com uma pessoa que você não quer, fazendo aquilo que não lhe dá prazer. Isso é terrível. Então, a primeira coisa assim para você aproveitar bem o tempo é você gostar daquilo que está fazendo. Muitas vezes você tem que mudar. Você entra eu gostava muito de acampar quando mais novo. E aí você entra numa trilha e essa trilha está lhe levando para um lugar errado. Você se dá conta, você tem que retornar para corrigir o rumo. Tá?
você continuar na trilha errada, obviamente você cada vez mais vai estar errado. Então, isso não tenha dúvida disso. Quando estavas falando, me lembrei, por isso eu ri, de uma frase que não deixa de ser verdade, muita gente faz isso. Muitos gastam o que não podem para comprar o que não precisam, para mostrar para aqueles que a gente não gosta. Sim. Olha, todo o trabalho, esforço e tempo totalmente fútil, né? Sim. Que prioridade tem isso na nossa vida? Realmente nenhuma. Realmente. Você falou sobre fofoca. Né? Bom, eu não sei se ele está falando a verdade ou não dessa terceira pessoa. Eu não sei que caráter tem essa terceira pessoa. Mas já quando a pessoa está me passando uma fofoca, eu já sei que caráter tem aquela pessoa que está me passando isso. Isso sim, me fala muito mais do seu caráter, né, do que daquela terceira pessoa, que pode ser verdade como pode ser não. Tá? Às vezes vem uma pessoa assim, olha, fulano, tal coisa assim, tu tem certeza do que tu está falando? Ou isso te contaram? Tu viste isso? Tu está tendo uma atitude justa ao me relatar isso? Tá? Assim, tu está querendo me divertir ou tu está querendo me envenenar? Aí as pessoas muitas vezes ficam chateadas comigo, né? Assim, para eu não dar, realmente eu não alimentar a situação. Assim, não. Para mim a pessoa não me fez nada e realmente eu tenho que ver com meus olhos. Realmente. Agora, se tu está querendo me divertir, se tu realmente viste isso, eu te agradeço, porque tu está sendo um bom amigo. Agora, se tu não viste isso, por favor, melhor que não fales. Realmente não estamos perdendo tempo. Muitas vezes as pessoas se ofendem com isso. Tá? Vamos, aí é cada um, né? Por isso as máscaras. E a franqueza é algo que é difícil hoje em dia de ver. Né? Porque também tem o outro lado, mesmo que tu tenhas razão, tu tens que usar o caminho do meio. Não por isso te dá o direito de ser grosseiro. E muitas das pessoas, sabendo que estão corretas no seu posicionamento, chegam a ser grosseiros na hora de votar. Isso perde toda o seu valor, digamos assim. E realmente assim, às vezes a pessoa realmente errou. Mas errou há 20 anos atrás. E de lá para cá a pessoa se comportou de uma forma totalmente distinta, tentando corrigir aquilo que fez, fazendo muitas coisas boas. E nós vamos culpar a pessoa pelo que ela fez há 20 anos. É bravo isso também. Vamos então para algumas perguntas. Que disse que tinha 6, já temos 14. Ainda. Bueno, começamos. Roberto de Parobé diz: acredito que hoje as pessoas estão perdendo tempo com coisas desnecessárias. Realmente, não foi uma pergunta, foi um comentário. Obrigado pela assistência, Roberto. Ele tem razão. Às vezes nós perdemos tempo assim para o WhatsApp, nós perdemos tempo para assistir coisas que nem queremos assistir nas redes sociais. Eu já peço para o pessoal, por favor, tenho 51 anos, se quiserem me mandar alguma coisa, por exemplo, sexual, assim, eu vou buscar. Se eu quiser assistir um negócio desse, eu busco, não precisa estar me mandando mulher pelada, assim, porque realmente é uma perda de tempo. Se eu quiser, eu vou ali, pego ali no pesquisar ali e encontro tudo o que quiser. Já é grande o suficiente. E o interessante, já tô com uma idadezinha para isso. E o interessante agora, algo que cai e realmente, WhatsApp, celular, sempre tem dois lados. Nós vivemos num mundo dual, né? Então, todo tem o seu contrário. Por isso, buscar o caminho do meio. O celular, com os programas, os aplicativos, vamos chamar assim, o smartphone, né? É, para mim, uma das mais fantásticas invenções que está atualmente funcionando. Sem dúvida. Porque com isso nós temos uma biblioteca, informação, acesso ao mundo inteiro no momento.
é fantástico. Agora vem o lado ruim quando é mal usado, né? É que nem a faca. A faca tu pode servir para fazer comida, descascar, pelar, etc e tal. Como também tu pode sair, assaltar, matar. Então a culpa não é da faca, a culpa é do quem está usando ela. E o mesmo isso aqui. Hoje em dia a juventude mal orientada. Ou nós mesmos, a nossa idade também mal, também porque chegou. Vira vício. Vira Se vício. você cria um grupo de WhatsApp com um objetivo principal, não tá, da empresa, do grupo do sindicato de contabilidade. Vamos botar o WhatsApp grupo só do sindicato. Não dá 3 dias, já começam com bobagemzinha daqui, bobagemzinha de lá. Pode ser, tudo bem. Mas quando se deixa livre, daqui a pouco começam com as pornografias, Sim, com as baixarias, e entra a política, e aí e entra os a fake, briga. e os fake news. Ah, Pessoal, às vezes eu recebo coisas que já foram desmentidas há 5, 6, 7 anos e volta como verdade. Assim, e é tão fácil pegar no Google, por exemplo, como pesquisar e ver e procurar se é verdade ou não. A pessoa está passando algo errado, assim, e não está se dando conta, ela está ajudando a propagar uma mentira. E isso destrói muitas coisas, é bravo isso. Vamos lá. Amanda de Sapucaí diz: boa noite, Lara. Virei fã desse programa. Sempre tu traz temas maravilhosos e com pessoas muito bem instruídas. Muito obrigado. É uma satisfação ver o reconhecimento do pessoal. Evidentemente que leva seu tempo a gente, durante a semana, separar um tema e procurar pessoas qualificadas para poder levar a vocês. Então, muito obrigado. Giovana de Marau diz: sabe, uma vez assisti um filme que me fez pensar no tempo. O nome do filme é O Preço do Amanhã. Que beleza, é nome. Que título, hein? Bom, Vou até vou anotar. Deve ser, vale a pena assistir. Eu indico. Então, para todo mundo, eu mesmo gosto de filmes, não assisti. O Preço do Amanhã. Tudo bem, vamos verificar então. Obrigado depois. pela dica. Luana de São Leopoldo diz: ai, 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 eu sei que eu estou desperdiçando tempo em coisas inúteis, porém acredito que tem coisas que nos viciam e nos prendem a atenção. Sim. Tudo que é bom vicia. Como era na hora de comida, tudo que é bom engorda. Tudo que é bom engorda, sim. Tudo que não está bem frito não vale a pena ser comido. Tem tudo isso. Sim, realmente. É uma carne gorda, né? Assim, chama muito mais atenção que um brócolis, né? Tem, realmente. E para tudo na vida, como por exemplo, estão perdendo tempo, mas às vezes não. Às vezes a pessoa está se refazendo psicologicamente de um dia estressante no trabalho e está relaxando, assistindo alguma coisa ou vendo ali Se lhe dá uma satisfação, sim. Por isso não podemos usar como regra ou como comparativo os outros. Temos que ver exatamente nós. Exatamente. Porque de repente eu estou assistindo a algo, desenho animado. Eu gosto de olhar esse desenho animado. Aí para ti, de repente, pô, não estou perdendo tempo com isso. Mas eu sou eu, tu és tu. Sim, né? cada pessoa é uma Para pessoa. mim, de repente, com desenho animado, eu descontraio ou desestresso. Então, por isso, avalia. Realmente, se tu vês que estás perdendo tempo, tratas de melhorar. Mas se te traz uma satisfação e está dentro desse tempo, né? Prático. O Oswaldo Júnior de Freitas aqui, ele é uma boa pessoa para ser entrevistada, viu? Excelente. Terapeuta. Ele brincou comigo, coach amigo. Não, eu não sou coach, gente. Se fosse me classificar algo assim, poderia ser o coach. Ele dá o caminho para chegar, ele dá várias técnicas, não é meu caso. Eu seria mais tipo um mentor. O mentor fica falando suas experiências e a pessoa pega o que serve e o que não serve
deleta. Tá certo. Então assim, mas não. Mas um abração, Oswaldo. A qualquer hora, ou teremos aqui fazendo algum programa. Vamos ver. O tempo diz. Ele é terapeuta alternativo, muito interessante. Na hora certa, sendo assim, estará presente num dos programas. Marcos de Criciúma diz: queria aprender a administrar melhor meu tempo. Eu estava namorando e acabei perdendo a namorada, pois tenho trabalho, faculdade e passo o tempo todo estudando. Bom, de repente alguma técnica de estudo que você possa estudar com mais foco e que lhe sobre mais tempo para namorar, que é uma das coisas maravilhosas da vida, vamos ser bem sinceros, né? Também tem outra lógica. Tem pessoas que aproveitam a juventude para poder estudar e ficar estável financeiramente e depois aproveitam a facilidade da sua estabilidade econômica para aí poder desfrutar melhor do namoro, etc. e tal. Que se invertemos às vezes as coisas, pega toda a juventude jogando fora sem estudar, quando chega a uma certa idade já não tem incentivo de estudar e também não tem condições de passar além de namoros. Bom, então isso é individual, cada um sabe de si. Então, se estás estudando, eu acredito que está certo. Mas aí é com cada um, né? Perfeito. Agora também não pode ser só trabalho e estudo. A vida também tem que ter o equilíbrio dos sentimentos. Não adianta ficar só no mundo racional e o sentimental ser zero. A pessoa claudica. Em tudo, que nem o espiritual e o material. Sim. Se for só espiritual, nosso corpo atrofia e não estaríamos aqui, não fazemos a função que deveríamos fazer. Se somos só materiais, não estamos nem aí para o espiritual, viramos um ser bruto. Né? Então tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio qual é? Cada um decide. Sim, conforme seus objetivos. Está estudando maravilhoso, já está muito bom. Mas também não deixe de... como o pessoal que gosta de uma cervejinha, não deixe de tomar uma cervejinha com os amigos, por favor. Ou um suco de cevada, como chama. Eu não gosto de cerveja, mas um vinho tinto acompanhe. Eliane diz: que tema, hein? Estou aqui acompanhando e querendo aprender sempre mais, ainda mais sobre o nosso tempo. O nosso tempo é maravilhoso. Hoje tem coisas que, sinceramente, há 30 anos nem se pensava que existia. A não ser que fosse assim na ficção científica, lá naquele programinha dos Jacksons, coisa assim, porque realmente... Entre eles, o próprio smartphone. É algo fantástico. Hoje eu acompanho um processo sem sair de minha casa. Antes eu tinha que contratar um advogado, correspondente... para acompanhar o processo. Hoje eu peticiono via computador direto, envio o processo virtual, né? Isso sim, é fantástico. Essas são as coisas positivas da tecnologia. As coisas negativas é que nos acaba afastando das pessoas que estão próximas. Eu sempre que vou jantar com minha esposa Cássia, fantástica, um beijão, amor. Eu procuro deixar o celular de lado, porque senão daqui a pouco estamos dois, cada um no seu celular, e não estamos conversando entre nós, não estamos tendo um contato físico, assim, que é o que você vê, assim, você olha para o lado, assim, se você pegar e levantar e olhar, você olha assim, o pessoal tá perto via tecnologia de quem está longe e está longe de quem está ali pertinho, ao lado. Tem uma dica bem fácil para saber se estamos viciados, principalmente para a gurizada, para a gente jovem. Se estamos viciados no WhatsApp, ou no celular, ou Facebook, Twitter e por aí vai. Façam o seguinte: 11 horas da manhã, larguem o celular
no quarto de vocês e só vão pegar depois, lá pela meio-dia e meia, 1 da tarde, depois de ter almoçado. Se vocês ficam naquela ânsia, necessidade, abram o olho. Estão dependentes. Que nem aquele que diz, não, eu fumo, mas paro a hora que eu quero, eu não sou viciado. Não é viciado? Tudo bem, então faz um teste. Fica 3 horas sem fumar. 3 horas, esquece. Passa meia hora, 40 minutos, começa a se coçar, tem que sair. Já respondeu. Então tem que tratar. Bueno, vamos ver a continuação. Kleber diz, interessante a pergunta aqui. Você acredita que todos nós temos, será, um tempo já destinado a viver e depois morrer? Ou quem traz a morte adianta ele somos nós mesmos? Acredito que seria algo assim. Temos um destino pré-traçado. E nós adiantamos nossas mortes muitas vezes, nós adiantamos muitas vezes, sim, até na mesma alimentação. Ao ingerir tanto coisas inadequadas, bebidas ou comidas, excessos, isso sim. Agora a pergunta é contigo, né? É sobre a tua crença, pessoal, vamos lá. Assim, se há destino ou não, nós temos propensões, eu acredito. Temos caminhos, mas não está tudo traçado, não. Vários dependem das nossas escolhas. Nós temos o caminho do bem e do mal para escolher, o caminho profano, o caminho espiritual, e assim, e dependendo dessas nossas escolhas, nós podemos realmente diminuir o nosso tempo aqui ou não. Essa decisão é que chamam de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu estraguei muito minha saúde exatamente sendo extremamente guloso. Eu já cheguei a ter mais de 150 quilos. Tá? Depois que tem vários problemas é que você pega... Bom, esse é um dos professores também, são os problemas, os erros. Mas o mais sábio seria aprender com os erros dos outros, não com os próprios. Mas todos os caminhos assim que levam à perdição são facilmente visíveis. E realmente eu não teria tantos problemas de saúde se eu tivesse aproveitado melhor o meu tempo. Agora eu tenho que correr atrás da saúde perdida. Agora eu tenho que fazer muito mais esforço que se eu viesse fazendo devagarzinho, seria mais interessante. Então, sim, temos o livre-arbítrio e temos algumas coisas que realmente alguns caminhos que, conforme as nossas escolhas, chegaremos ou não mais cedo à casa do Pai. Essa pergunta me fez lembrar aquela historinha que diz que nós, quando jovens, perdemos nossa saúde para ganhar dinheiro e depois gastamos o dinheiro para recuperar a saúde. Sem dúvida. Aí vivemos como se nunca fôssemos morrer e na muitas hora vezes de partir morremos como se nunca tivéssemos vivido. Sim, sim. O que você deixou para... Qual é o seu legado? A 42 toneladas aquela? Está. Bruno Lopes diz, boa noite. Lara, parabéns pelo programa, estou aqui na sala assistindo. Bruna Lopes, muito obrigado pela audiência, que bom que estão gostando. Silvia diz, boa noite, estou conectada com vocês aqui de São Paulo. Olá para nós aqui, olá Silvia e o pessoal aí. Muito obrigado pela audiência, que bom. Viram a vantagem da tecnologia? Temos pessoal de Lisboa aqui também, né? Marco Nunes de Lisboa, gente muito, muito boa. Conheci no caminho de Santiago de Compostela. Manda um abraço para ele. Bom tá caminho. Está ao vivo assistindo. Que bom. Ademir de Flores da Cunha diz, a gente não sabe administrar nosso tempo. Uma pesquisa que eu vi mostra que passamos mais tempo na rua do que dentro de nossa casa. E quando estamos em casa sempre queremos ir para a rua. A sociedade está vivendo sem tempo necessário para tudo que é tempo de repouso. Bom, sinceramente, se o tempo é um bem insubstituível,
Então, quando a pessoa está doando o seu tempo para alguma coisa, tem que estar ali, presente. Assim, você preste atenção nela, você também doa o seu tempo para ela. Isso é um bem precioso, o tempo é um bem precioso. Então, assim, às vezes a pessoa está ali fisicamente, mas sua cabeça está longe. Tá? Então, assim, preste, assim, dedique-se realmente. É um bem fantástico o tempo. Tiago Santos diz, boa noite. É um tema bem complexo, porque talvez aquilo que não seja útil para nós é útil para os outros. Aquilo que é perda de tempo para uma vida, aquilo que é perda de tempo para é uma vida para outro. Perfeito, era mais ou menos o que tínhamos comentado. Sim. Por isso não podemos fazer comparações. Minha vida, sua vida, a vida dele. Se compararmos, ao final não vou viver minha vida, vou viver a dele. Tá? Então, pleno acordo com o que expostes aqui, Tiago. Não, tem pessoas que gostam de passar a noite em joguinhos online. Mas se faz bem para elas, maravilhoso. Se isso não vai lhe impedir de, ao outro dia, cumprir seus compromissos, fantástico. Cada um é cada um. Essa forma da pessoa relaxar, é a pessoa se dar prazer, ok. Eu não tenho estrutura para passar uma noite jogando. Além de não apreciar muito os joguinhos, até porque atiça a minha compulsividade, tá? E do joguinho para geladeira é um pulinho. Tá? Eu não tenho estrutura, eu iria estar todo ruim da pressão no outro dia, tá? Mas cada um sabe de si. Tá? Perfeito. Walter diz, boa noite. Tá muito especial esse programa, tchê. Obrigado, Walter. Que bom. Silvano Sales diz, eu já tinha ouvido esta história. Todos dão aquilo que tem de melhor. O melhor que o cara tinha era o lixo e o outro era as flores. Pois é. Bacana, né? Muito, muito bacana. Dante César Melo está assistindo o programa. Obrigado por estar acompanhando o grande mano aí. Vamos ver. Fábio Joel dos Santos. Esse é um amigo do peito. Está comentando muito bom o programa. Meu mentor da mídia. Um abraço para ti. Obrigado. É sempre bom ter teu apoio. Roberto Santos Freitas, de Santa Catarina, me manda um grande abraço. Nós nos conhecemos há muitos anos e há muitos anos não nos vemos. Olha o que é a coisa boa da informática, né? da internet. Nós nos conhecemos no Grupo Escoteiro Souza Lobo há muitos anos. Estou falando, olha, eu vou fazer 51 agora no final do mês. Eu tinha 18 anos, então faz algum tempinho. Tá? Assim, gente muito boa. Temos que, quando for a Santa Catarina, eu vou dar uma passadinha lá para dar-lhe um abraço, porque realmente a internet é boa, mas não existe coisa melhor do que o face a face, né? Não o Facebook, face a face mesmo. Realmente. Tinha uma frase que eu achava muito bacana, que dizia que hoje estamos filosóficos, o homem é um ser ou um pássaro de uma asa só. Quando a gente se abraça, conseguimos voar. Conseguimos voar, sim. Depois tem aquela outra, quando nos abraçamos, juntamos corações. Né? Sim. Tem irmãos maçons aqui que estão mandando, o João Mendes, o Vladimir Bandeira, estão todos mandando abraço, tríplice fraternal abraço aos meus manos. Podes mencionar um por um aí, temos tempo ainda. Tem um monte, gente muito boa aqui aparecendo aqui. Agora também podem questionar. Sim, podem fazer perguntas ou colocações. Ainda temos uns minutinhos.
Quem quiser pode procurar no YouTube o canal Daniel Lara, o outro lado da realidade. E no meu canal ali está todos os assuntos de todos os programas já passados. Quem gosta se inscreve, dá ok, pode dar sugestões para outros programas, que nós buscamos ser bem versáteis e trazer cultura, informações gerais que contribuam para aproveitar nosso tempo, né? Em vez de estar olhando só novelinha, podemos estar olhando algo que nos ensina e que nós aprendemos. Eu aprendo muito nos programas, é a parte que eu mais gosto. Vejo um assunto que me chama a atenção, convido especialistas, estou passando para o pessoal e estou aprendendo. Isso é fantástico. Sabe que uma coisa interessante em ver novelas é você ver o pensamento médio de uma determinada comunidade. Eu dou aula de espanhol e, obviamente, o meu espanhol é o platino, o mesmo que o teu aqui do Rio da Prata. Mas eu queria pegar um pouquinho do colombiano, né, das gírias colombianas, do jeito colombiano de falar, tudo mais. Aí eu baixei uma novela colombiana e assisti diversos capítulos, uns 30 capítulos pelo menos, assim, muito interessante. Muñecas de la Máfia, bem, muito interessante mesmo, assim, as expressões. Aí eu vi umas diferenças bem grandes entre a nossa sociedade e a sociedade lá. Tipo, por exemplo, você vê lá que o machismo é bem mais intenso, bem mais marcante que a nossa sociedade aqui. Coisa desse tipo. E te aprendiste todos os lunfardos. Ah, sim. Lunfardo é gíria em espanhol, viu, gente? Sim, realmente, eles têm uma fantásticas gírias. Assim, e, por exemplo, eles têm assim que para nós é totalmente diferente. Por exemplo, se nós falamos pelado, para um uruguaio, para um argentino, pelado é um careca. Para esse pelado é uma criança. É bem interessante, né? Pelado é um... E já aqui para a região, no Brasil, não tem dinheiro, é pelado. Ou está nu. Ou está nu. Tá? Assim, então, muito, muito interessante. Então, assim, então também é cultura, gente. Não pense assim, assistindo novela é algo negativo. Depende muito. Aí realmente conforme o que nós queremos. Estou perguntando aqui para o meu operador se não tem mais perguntas ou comentários. Não sei se tu tens mais alguma coisa ali. Não tenho, só saudações assim do pessoal. Muito bem. Então, chegando na etapa final do programa, tens o espaço de colocar mensagem final por hoje. Então, realmente agradecendo o pessoal, todos que mandou Paz Profunda, os Frater Rosa Cruzes, aqui mais um mano assim, o Marco Aurélio Pinto, o Marcão, faz um churrasco maravilhoso, o Marcão. Opa, eu quero ver isso aí. O Marcão, então a próxima vez eu vou ir junto para isso. Vai na terça-feira na loja Vila Setembrina em Viamão. Ele está sempre fazendo algo muito especial. Que eu vou lá. Ele estava sempre fazendo algo especial. Gente muito boa, muito fraterna. Novamente, bater naquele ponto assim que a vida é muito curta para ser pequena. Nós temos que fazer algo de belo, de edificante, de bom para deixarmos aqui. Como você aproveita o seu tempo? Aí você fala, o cara é preguiçoso. Não, às vezes ele está ali numa vida contemplativa, ele está meditando. Quantas pessoas meditam hoje em dia? Quantas pessoas dizem para si, se acalmam? Meditar é ditar para si mesmo, né? Então, assim, acalma-se, entra em equilíbrio com o universo e aí você decide os caminhos que
realmente assim, calmamente você decide os caminhos que pretende levar, quais são os seus objetivos, o que você quer também deixar de legado, o que você vai deixar para as gerações futuras. E também é bom deixar uma geração futura melhor para o mundo, não só o mundo melhor para as gerações futuras, né? Então, tudo que você puder trabalhar edificando a juventude é maravilhoso. Eu quero muito agradecer esse espaço, agradecer o tempo que você me concedeu, agradecer o tempo das pessoas que pararam para nos ouvir ou assistir um pouquinho, assim. Agradeço o coração, porque o tempo realmente é um presente maravilhoso que você pode dar a alguém. É isso, meu irmão. Perfeito, então. Antes de fazer o encerramento com nossos patrocinadores e apoiadores, gostaria então de deixar por que não um desafio para proveito do programa de hoje. Meditar. Quem já medita, avalie se está fazendo a meditação o suficiente, porque se na hora de meditar está achando chato, não é bom, não está fazendo certo. Meditar é um prazer. Se não está sendo um prazer, é porque ele está sendo mal feito, ou não aprendeu, está fazendo outra coisa. Então, essa é a dica sobre meditação. Meditar tem que ser um prazer. Parar o tempo, se recolher a si mesmo, toma seu tempo, pode ser 5 minutos, pode ser meia hora, pode ser antes de dormir e depois fica dormido. Aí é cada um que sabe. Comecem a meditar, usem um pouquinho do seu tempo para vocês. A vida é de vocês. Então a melhor coisa que podem fazer é usar o tempo para vocês. Que dessa maneira vão passar a se conhecer mais a si mesmo. Né? Muito bem, então... Por sinal, conhece a ti mesmo, né? É o princípio... E conhecerás o universo. Né? E os deuses do universo. É o princípio da filosofia socrática. Né? Isso é fantástico. Isso estava escrito no átrio do templo de Delfos, Apolo, em Delfos. Isso na Grécia Antiga. Fantástico, fantástico. Muito bem. Alfascar. Tudo que necessita em mecânica, avaliação, carros importados nacionais, não é cobrado a avaliação, tá? Podem levar o carro lá para fazer o orçamento, digamos assim. Tá? Fica na Arthur Bernardes, número 55, em Bom Sucesso, Gravataí. Dê um pulo lá, conheça o local. Aí vão conhecer um doutor em motores. O telefone é 9978 17 757. Depois temos Ouro Dente. Especialistas em restauração e troca de próteses dentárias. Rua Eurípedes Aurélio 361, Cachoeirinha. Telefone 981-857-978. Querem um bom trabalho de próteses? Entrem em contato e verificarão. Um trabalho justo para uma satisfação perfeita. Dom Aral e Aur, tudo em decorações, pinturas, projetos, esculturas, templos, imagens sacras, esotéricas, tá? Entre em contato pelo 998885757. Estamos chegando ao fim, então, de mais um programa. Obrigado pela audiência. Ojalá podamos estar novamente quarta-feira todos juntos com mais um tema. Adiós!